Boa noite, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amados, você que ama a palavra do Senhor, já deixa aquela like nesse vídeo. Já compartilha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Eu dou graças a Deus pelos colaboradores, irmão José, a irmã Solange, que sempre tem enviado uma oferta através da chave Pix. E mais irmãos, meu irmão. Não consigo citar o nome de todos aqui, tem uma lista. Eu só sei que vocês estão na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, os patrocinadores e colaboradores deste canal. Amém? De repente você fala, pastor Hamilton, eu quero contribuir com mais, eu quero ajudar. A chave Pix vai ficar na descrição aí. Mas isso, como eu sempre digo, você não é obrigado, é só se Deus tocar no teu coração. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 50. Esse é o nosso programa Leitura Bíblica, para você que não sabe. Nós começamos a ler a Bíblia desde Gênesis capítulo 1 e vamos até o final. Então você que não tem força de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, dá sono, não tem concentração, então leia conosco aqui e depois você ainda recebe uma grande revelação, uma grande palavra da parte de Deus, Deus falando poderosamente ao teu coração. Eu fico pensando quantas coisas que tem nessas redes sociais, nesses canais de YouTube que não edifica, que não traz bênção, coisas circulares, coisas que não tem a parte com Deus, pelo contrário, tem parte com o demônio, com coisas deste mundo. E quantas pessoas que dão crédito, né? Você olha lá, tem 1 bilhão de visualização, tem 1 bilhão de like. E quando você olha para um conteúdo da palavra de Deus, como as pessoas dão pouco crédito. Para você ver, eu estou dizendo isso para você ver o quão grande é a batalha que temos no mundo espiritual. A legalidade, por isso que Jesus falou da porta larga, né? Que muitos são os que entram por ela, mas a porta estreita são poucos. Mas dentro desses poucos estão eu e você, e vamos continuar nela para que possamos alcançar, aleluia, a nossa coroa de vida eterna. Então vamos buscar a palavra, buscar crescer na graça, no conhecimento aqui, meus amados. Então nos ajude, seja um evangelista e seja um cooperador dessa obra conforme Deus propõe em seu coração. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou, e José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalmassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 60 dias. Passando os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, e então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos. E a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gozem os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Subiram também com ele tanto carros como gente e cavalos, e o concurso foi grandíssimo. Chegaram eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como lhe ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Mecpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron o Heteu, em frente de Manré. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos,
e todos que com ele subiram a sepultar a seu pai. Depois de haver sepultado a seu pai, vendo então o irmão de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa-lhe, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão de seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terra da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém. E aqui acabou-se o capítulo número 50 do livro de Gênesis. Amanhã nós vamos estar entrando no livro do Êxodo. Meus amados, vamos aprender pelo menos uma lição aqui nesse texto. Você pode perceber aqui que José, ele agora vai enterrar seu pai. Muitos dos egípcios vão no velório, muita gente vai no velório. É todo o povo da casa de Jacó. Há 40 dias de luto. 7 dias foram só de pranto, de choro, né? Muita lamentação quando Jacó faleceu. Jacó foi um homem muito abençoado, né? Foi tremenda a vida de Jacó na presença de Deus. Quando ele morre, aqui vai haver um grande choro. E você sabe que o choro me mostra o quanto eles se amavam. É claro que hoje tem choro de falsidade, porque tá chorando no velório um dia, no outro dia já tá brigando pelos bens que ficaram. Jacó tinha bens materiais, só que não foi isso que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada. Você vê que realmente eles se amaram, você vê que realmente eles gostavam muito um do outro. É por isso que há um luto, é por isso que é um tempo de luto, né? Há um tempo de tristeza. Só que a Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de tristeza acaba, irmão, né? O tempo de luto tem que acabar. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a vida tem que continuar. A vida acabou para quem morreu, para quem foi sepultado, mas para quem está vivo, ela continua. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que sentimentalmente estão sofrendo, sentem falta dos seus entes queridos que partiram, até hoje guardam luto, ou quem sabe perderam recentemente um ente querido, e está muito triste. Não, meu irmão, é vida que segue. Infelizmente, né, morreu, Deus levou, acabou, é vida que segue. E assim foi aqui, houve o tempo de pranto, o tempo de luto, o tempo de choro e tudo mais, mas acaba. Então agora você vai ver que José continua sua trajetória no Egito, para aquilo a qual Deus o chamou. Mas sabe o que vai acontecer aqui? Vai acontecer algo incrível aqui. Os irmãos de José, eles falam: e agora? Nosso pai morreu, agora José vai tratar nós mal, agora José vai vingar tudo o mal que nós fez por ele. Mas devemos aprender com José. José não esqueceu da história, mas José não guardou mágoa, José não guardou ressentimento. Pelo contrário, José viu foi a mão de Deus
em toda essa perseguição que ele obteve da parte de seus irmãos. Seus irmãos vêm pedir perdão para José, com medo que José, agora depois da morte de Jacó, se vingasse do que os seus irmãos fizeram por ele ou contra ele. Só que eu quero dizer um negócio para você: homem de Deus não se vinga de ninguém. Homem de Deus não pratica vingança. Homem de Deus não faz mal para ninguém. Aprenda isso. Homem de Deus não prejudica ninguém. Homem de Deus tem visão espiritual. E você pode ver que José é tão espiritual, que ele vai dizer: olha, não tem mais. Eu não estou em lugar de Deus para dar o perdão a vocês. Só que ele disse assim: vós bem sabeis, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus, porém, o meu Deus, tornou o bem, ou melhor dizendo, tornou o mal em bem, para vocês verem o que está acontecendo agora. José está falando: olha, vocês intentaram mal contra a minha vida, vocês tentaram fazer mal, eu não esqueci. Mas o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele mudou o mal que vocês estão tentando fazer contra mim, ele transformou em bem. Ou seja, Deus transforma maldição em bênção para com a vida daquele que anda na sua presença, para com a vida daquele. Não é para qualquer um que Deus faz isso, mas é para aquele que guarda a sua fidelidade, aquele que guarda a sua fé, aquele que guarda a intimidade, aquele que fica no relacionamento com Deus, aquele que não sai da presença. Esse tem uma prioridade. Você sabia disso? Vou te falar bem sério. Aqueles que têm intimidade com Deus, eu te provo na Bíblia, como o próprio Moisés. Moisés tinha uma tamanha intimidade com Deus que quando Miriam, junto com Arão, falou mal dele, você pode ver que Deus já desceu ali. Deus falou: opa, tá errado aí, tá falando mal do meu servo. Os outros eu converso em visão, em sonhos, tudo, mas com o meu servo eu falo face a face. Ou seja, quando estamos ligados com Deus, Deus está ligado com nós. E Deus cuida de uma forma extraordinária daquele que anda em sua presença. Então José falou: olha, não tem mais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós intestaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Sabe o que José estava falando? Eu entendi, meus irmãos, que a minha chamada de Deus, olha só como isso é profundo, né? Fosse para conjecturar mesmo a fala de José, é isso que eu vou te dizer agora. Meus irmãos, eu entendi que Deus, ele não me chamou para matar ninguém, mas ele me chamou, aleluia, para dar vida. Olha o que ele falou: Deus, eu entendi que Deus tornou o mal em bem para que eu pudesse conservar uma grande nação em vida. Um grande povo em vida. Ou seja, Deus me chamou para gerar vida, Deus me chamou para estender a mão e levantar, Deus me chamou para ajudar, meus irmãos, Deus me chamou para abençoar vocês, ainda que vocês intentaram mal contra mim, só que o mal que vocês fizeram para mim conspirou para o bem de Deus na minha vida. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, conspira para o nosso bem. A Bíblia nos mostra isso na história de José. Porque todo o mal que ele recebeu no começo, conspirou para o bem no final da história dele. Então é por isso que a palavra, olha para você ver como as coisas vão se encaixando. Eu vou pregando, o Espírito Santo vai dirigindo, para você ver que a palavra do Senhor diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Então fica tranquilo, se a tua vitória não chegou até agora, ela ainda vai chegar em nome de Jesus. Aleluia! Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Deus te chamou para gerar vida e não foi para matar, não foi para fazer vingança, não foi para fazer mal, ainda que tente contra a tua vida. Às vezes diz: pastor, estão me perseguindo, estão tentando fazer o mal, estão tentando fazer macumba, estão tentando fazer isso, que aquilo. Pode fazer o que quiser. Quando chegar até você, vai chegar em forma de bênção. Você crê nisso? E diga: eu creio. Então diz amém e dá um glória a Deus. Não precisa nem escrever no comentário, mas dá um glória aí para glorificar o nome do Senhor. E aí você vai ver que José vive 110 anos, né? E ele também falece. Mas foi um homem de muita fé e um exemplo. Então nós não devemos fazer mal àqueles que não fazem mal.
porque Deus nos escolheu para gerar vida, ou seja, você foi escolhido para gerar vida. Deus te abençoe, tenha uma linda e abençoada noite, tá? Não esquece, você quer ajudar este canal, quer ser um patrocinador, um colaborador, um membro aqui, tem um botãozinho aí abaixo escrito membro. Você pode ser um membro para contribuir mensal. Mas se você, pastor, eu não quero ser membro, mas quero contribuir com o canal com uma oferta. A chave Pix está na descrição. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.